Agora, Ceni, falando um pouquinho sobre sindicatos. A gente sabe que sindicato no Brasil é um vai e volta danado, né? Dependendo do governo, tem mais força, tem menos força, interfere mais, interfere menos, desconta todo mês lá ou todo ano do salário do funcionário. Sindicato aqui nos Estados Unidos também é assim? Tem tanta força política como tem no Brasil? E a adesão é grande aqui ou não? Como que funciona a questão sindical aqui nos Estados Unidos? Função sindical nos Estados Unidos é bem interessante. O Dia do Trabalhador nos Estados Unidos, por exemplo, é diferente do Brasil. Só para começar a fazer algumas diferenciações aí. Por exemplo, o Labor Day americano em 2025 vai ser no dia 1º de setembro. E no Brasil, como em todo o resto do mundo, celebra-se no 1º de maio. E tem uma curiosidade: o 1º de maio foi adotado como o Dia do Trabalhador porque houve uma repressão muito forte de trabalhadores do Chicago Tribune, que trabalhavam no jornal de Chicago. Isso foi no início do século XX. E a Rússia, querendo incentivar toda a parte de sindicatos e de movimentos de trabalhadores, dedicou aquele massacre, entre aspas, como sendo o Dia do Trabalho, para homenagear aqueles trabalhadores americanos que estavam brigando por os seus direitos de trabalho, etc. Essa é uma curiosidade interessante, que a diferença entre o Labor Day nos Estados Unidos não tem nada a ver com o Dia do Trabalho que a gente adotou no Brasil. Isso posto, os Estados Unidos têm, obviamente, dentro do seu sistema político e macroeconômico, pensadores e partidos, principalmente os democratas em relação aos republicanos, que acham que os sindicatos são muito importantes pelas mesmas razões que acham aqui no Brasil e como é que foi na Alemanha, na França, na Inglaterra, em todos os países que instituíram a força sindical como sendo a forma de os trabalhadores poderem ter um poder de barganha maior contra, vamos dizer assim, os empregadores. E essa relação bipolar ou polarizada foi muito mais enfatizada nos países que tiveram a influência desses governos mais vamos dizer assim, de esquerda ou sistemas mais paternalistas do que nos Estados Unidos. Tanto é verdade que os grandes sindicatos americanos hoje se reduzem a não mais do que 10% da população trabalhista americana, de trabalhadores americanas. E quais são elas? Principalmente são a parte dos professores, ou seja, realmente existe um sindicato forte que reúne os professores do sistema público americano, que é importante. Todos os trabalhadores federais também têm as suas diversas, diferentes sindicatos. E eu acho que é muito publicado na mídia, como, por exemplo, os sindicatos dos trabalhadores das indústrias automotivas conseguiram quebrar a indústria americana de automobilismo, que forçou a grandes êxodos das fabricações dos carros americanos para fora dos Estados Unidos. Justamente porque a Union Auto Works, que é uma união até hoje, é um sindicato muito forte na região de Detroit, perdeu bastante também já o poder, mas que foi muito forte, principalmente nos anos 60, 70 e 80, chegaram a ter salários negociados de $30 a hora e começou a inviabilizar a produção e permitiu a concorrência. Então, para buscar aqui uma conclusão nesse tema, Davi, o americano, de modo geral, tem uma predileção, tanto o empregado como o empregador, ao sistema at will. Tanto é verdade que isso significa mais de 90% de toda a força de trabalho nos Estados Unidos, justamente pela mobilidade e pela diminuição de interferência política de um sindicato de contribuições e de grandes brigas intermináveis. Bom, interessante saber disso. Mas assim, falando que o sindicato é tão restrito a um grupo específico, não tem tanta força, e falando de uma liberalidade tão grande no contrato de trabalho, muita gente acaba acreditando erroneamente, obviamente, que pode haver um certo tipo de exploração do empregador com o empregado. Bom, já que não tem lei trabalhista, pode ter discriminação, pode ter assédio, pode ter abuso. Isso é verdade? É assim que funciona? Ou apesar de ser um ambiente muito mais livre, também existem regras e também existem punições? Existem regras, existem punições, inclusive tem casos, assim, famosos, né,